A manifestação do Morada Nova em Uberlândia, motoristas de caminhões-tanque reivindicam o pagamento do teto mínimo pelas operadoras de combustíveis. Deixa eu voltar a conversar com o nosso repórter Pedro Corsini, ele que acompanhou a movimentação desde as primeiras horas da manhã, conversou inclusive com alguns trabalhadores para a gente entender as reivindicações e principalmente o desfecho disso tudo. Parece que a manifestação deu certo, hein, Pedro? Pois é, vamos só descobrir mesmo, Rafa, se funcionou a partir da semana que vem, que foi o prazo que uma das distribuidoras que eles questionam deu para de fato começar a pagar o valor correto do frete. Isso porque essa paralisação que aconteceu em um dos centros de distribuição de combustíveis em Uberlândia, logo depois que os motoristas perceberam que o valor reajustado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, não estava sendo repassado a eles que realizam o abastecimento de diversos postos de combustíveis aqui em Uberlândia e também no Triângulo Mineiro como um todo. Tinha motorista de Uberaba, de outras cidades da região que vieram para Uberlândia hoje para essa paralisação pontual que parece ter surtido efeito. Isso porque em janeiro deste ano a ANTT reajustou esse valor através de uma lei. Divulgou uma nova tabela de porcentagens para veículos que trabalham nas rodovias do Brasil afora, transportando diversos tipos de carga, incluindo os caminhões-tanque que transportam combustíveis. Nós conversamos com o Rodrigo Bravin, que é advogado do Sinditanque, o Sindicato das Empresas Transportadoras de Petróleo, de combustíveis derivados do petróleo aqui do estado, que veio de Belo Horizonte só para Uberlândia para tentar resolver a situação com uma das empresas que, de fato, segundo os motoristas, não repassava o valor correto e integral do frete aos motoristas. A gente confere agora o exemplo que ele deu, que ele explica sobre toda essa confusão, essa manifestação que aconteceu hoje aqui em Uberlândia. Havia insatisfação dos motoristas pelo descumprimento da lei da ANTT, que era o pagamento do frete mínimo. Nós notificamos as empresas, como não houve o cumprimento, houve hoje uma paralisação pontual. Ou seja, somente penalizamos aquelas empresas que estão penalizando os motoristas e não pagando o que a lei exige. Dentro de Uberlândia, o City Market, a gente fala, para entregar o combustível dentro da cidade, o frete mínimo é em torno de R$ 830. Aqui tinha empresa pagando em torno de R$ 400. Acaba que essas empresas fazem uma concorrência desleal. Além do mais, há a questão tributária. Quando eu tenho transporte menor, valor menor, eu tenho incidência menor de tributo. Eu afeto diretamente os cofres do estado de Minas Gerais. A gente fez um acordo aqui hoje de cavalheiros e estamos esperando o cumprimento disso. Caso não haja esse cumprimento ou outras empresas também não façam o cumprimento, haverá paralisações pontuais nas empresas que descumprem a lei. Além de toda a denúncia que é feita ao estado de Minas Gerais junto à Secretaria de Fazenda. Quando a gente faz uma paralisação também, é respeitado o que a lei manda respeitar. Os combustíveis são entregues para as escolas, para os hospitais, para as ambulâncias, então não existe alarde, não haverá falta de combustíveis. Pois é, o advogado do sindicato foi bem enfático em dizer que não haverá falta de combustível, então por isso, quase um acidente aconteceu aqui agora, até assustei, desculpa pessoal, mas o sindicato informou que não há esse risco de desabastecimento, então não precisa se criar o pânico para ir aos postos, encher os tanques, porque o combustível vai chegar normalmente. Para que essa lei pudesse ter sido alterada pela ANTT, foi levada em consideração uma série de fatores, como, por exemplo, o valor dos insumos mercadológicos e não operacionais levantados em pesquisas feitas, então, através do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo no ano passado. Esta lei que foi aprovada no dia 19 de janeiro deste ano e já entrou em vigor no Diário Oficial da União no dia seguinte, no dia 20 de janeiro. Nós vamos acompanhar para saber se de fato essa empresa mencionada, que nós procuramos e até agora não tivemos um retorno, de fato repassou o valor correto do frete aos motoristas tanqueiros que levam combustível a diversos postos de Uberlândia e região. É com você, Rafa. Pedro Corsini ao vivo trazendo as informações. Preste muita atenção, por favor, amiga e amiga. Nada de correria em postos de combustíveis, nada, não tem nada disso acontecendo. Essa foi uma manifestação pontual
exigindo que é o mínimo que é de direito desses trabalhadores, que é o mínimo do teto do frete. Nós sabemos que nós estamos numa região que é a região da logística, existem muitos trabalhadores do setor e eles estão fazendo esse tipo de reivindicação. E fizeram um acordo para que a partir da semana que vem esse valor seja pago, seja realizado, respeitando evidentemente esse teto. Então fique atento. Não vai ter correria, manifestação foi feita pela categoria, parabéns a esses manifestantes, eu acho que isso é fundamental, é importante se unir, buscar os seus direitos e é isso que aconteceu e deu certo. Claro, esperamos aí que segunda-feira o retorno aconteça de forma correta, como foi acordado com esses trabalhadores.